Isso me faz lembrar no primeiro Mameluque no Rio de Janeiro, para você ter um exemplo. O primeiro Mameluque ali lotado, sentado, e eu já bati o olho no velho Carlos Grace, que estava na época já com uns 90 e poucos anos, e ele andando andando ali pelo ginásio, ninguém conhecia, ninguém cumprimentava ele, né? E eu falei, bom, eu não quero ser chato de ir lá ficar falando com ele, mas e daqui a pouco eu quero ele bater um papo com o mestre, né? E ninguém conhecia ele, dado para ninguém. Aí eu sentei ali com a turminha de São Paulo na arquibancada e, por dádiva de Deus, quando eu vejo uma mãozinha batendo no meu ombro, eu falo, com licença, eu posso sentar do teu lado? Ah, mais do que eu dei a distância, ele sentou do meu lado. Aí eu fiquei o campeonato todo batendo papo com o grande mestre e patriarca, o Carlos Grace, né? Me contou muita história, Fábio, inclusive eu te falo, né? Contou que quebrou o braço do Geo Mori, disse que ele encaixou disse que era o golpe preferido dele, né? A chave de braço. Aí disse que quando ele pegou a chave de braço no Geo Mori, disse que ele falou pro Geo assim, bate, senão eu vou quebrar. Aí o Geo Mori respondeu para ele, você pode quebrar porque eu não vou bater. Aí o Carlos falou, aí eu quebrei o braço dele. Ô mestre, só um parênteses, acho que tem uma foto, né, que o senhor tá, acho que com o microfone até falando com ele, não tem essa foto na internet? Eu já vi essa foto. É desse dia que o senhor tá falando? Isso, eu tenho uma foto com o Carlos Grace, exatamente, vou divulgar depois para vocês, e quando eu estou com o microfone, é uma entrevista longa que eu faço com o Hélio Grace, que ele veio em São Paulo, acho que foi no ano de 1989 mesmo, final de 89 ele veio em São Paulo, dar uma aula particular com um grupo de seguranças, né? Mas o pessoal mal conhecia o Hélio também, né? E fui eu e o Júnior, né? O Júnior era discípulo do Benning e do Rickson Grace. A gente passou o dia entrevistando o Hélio Grace. E você vê como a memória do brasileiro é curta, né? Num evento daquele que tinha no mínimo 3.000 pessoas no ginásio, ninguém veio cumprimentar o grande mestre Carlos Grace. A todo momento ele ficou ali aos meus cuidados e do mestre Arataba, que estava junto comigo, e dos meus discípulos. Nós ficamos ali protegendo ele, dando água para ele, batendo papo com ele, assediando ele. E eu não vi ninguém cumprimentá-lo, a não ser um ou outro das antigas, assim, uns senhores que o cumprimentaram. Pois é. Ô, Moisés, deixa eu só falar, pô, isso é importantíssimo que você está falando. Eu fico, hoje tem gente lançando livro, tem gente falando que né, que segue a filosofia, mas eu fico até às vezes questionando. Como é que pode num evento onde tá, foi no Rio isso aí que o senhor falou, né? Rio de Janeiro. Como primeiro pode, grande evento assim, brasileiro, Mameluque, em 80, foi em 80 e pouco. Com um monte de praticante do Rio de Janeiro, de onde o Jiu-Jitsu Gracie, né, se desenvolveu, como pode os praticantes não querer conversar, né, com o idealizador do Jiu-Jitsu Gracie, enfim, o nível técnico dos atletas tem sido vertiginoso, né, a evolução técnica, né, não tem dúvida em relação a isso, tá? A evolução esportiva, tá? Mas em contrapartida, a face filosófica e de pedagógica, de formação do caráter, parece que ficou deixado praticamente, né, as moscas, né? Então, como que o senhor encara essa tendência mundial? Então, Fábio, realmente é uma característica que domina a modalidade hoje. Você vê. Eu vou falar alguns fatos para você, assim, que uma coisa leva a outra. Por exemplo, hoje, todo mundo vê pelos vídeos técnicas, né? E é impressionante como essas técnicas faltam fundamentos. Porque não tem história, não tem filosofia. Então, por exemplo, muitas técnicas são executadas hoje pela falta de fundamento. Porque quando você mostra um fundamento, existem algumas técnicas que não funcionam e outras funcionariam de uma outra maneira. Existe assim uma evolução boa, importante, mas existe também uma evolução que toma uma outra linha que não é a mais importante. Então, por exemplo, eu quando dou seminário, quando as pessoas vêm fazer aula comigo, fico impressionado quando eu falo alguma coisa básica de fundamento. Alguma coisa básica, por exemplo, o último seminário que eu dei aqui para o pessoal, eu falei a base de você, quando você deita no chão e a outra pessoa te imobiliza, né? Eu fiz eles fazerem um sentimento, né, uma sensibilização
de apoiar todo o corpo, as costas no tatame. Uma vez que ela está sendo imobilizada, você tem que ganhar essa força no solo para depois propulsionar a saída. E o que acontece é o contrário. Quando o cara ele é imobilizado, ele quer desconhecer o chão, ele quer ser inimigo do chão. O chão é o nosso amigo. A primeira coisa é você ter uma harmonia com o chão, com o solo, com o tatame. É o primeiro treinamento, essa harmonização. Então, essas coisas simples faltam muito. Por exemplo, eu ia muito com o mestre Naum para o Rio de Janeiro. O mestre Naum, ele era muito respeitado em Copacabana, né? Quando eu chegava lá, a gente sentava para conversar horas e horas. Ele, o mestre Robson. Mas olha, eu escutei muita história. O Robson é um grande conhecedor da história do jiu-jitsu, né? E poucas pessoas escutam ele também. E essas histórias, elas dão base para o fundamento. E o fundamento dá base para as técnicas. Então, essa inversão, ela deixou o jiu-jitsu um pouco supérfluo, né? Muita técnica e pouca base. Então, nós temos que resgatar isso. Mestre, já era seu fã, fiquei mais ainda, hein? Maravilha, eu não tenho nem o que falar. Tudo que tem na minha cabeça foi dito agora. Maravilhoso. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kiyotakawa, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.